noite a todos. Queria agradecer o convite para poder ministrar essa aula aqui sobre comunicação na gestão tributária, um assunto que eu sou entusiasta aí do tema, vivo bastante esse dia a dia, comunicação da área tributária com as demais áreas da empresa, a comunicação da área tributária com diferentes stakeholders, como, por exemplo, acionistas, lideranças no exterior, CFOs, logística, consultoria, auditoria, advogados. Então, vamos falar um pouquinho sobre como funciona esse processo, ou pelo menos a minha visão sobre esse processo, e poder desenvolver aqui toda uma metodologia de como que a comunicação deveria funcionar para se tornar mais eficiente no dia a dia das empresas. Passando de imediato aqui a nossa agenda, vou falar um pouquinho sobre o conceito de comunicação, o que é, afinal, a comunicação no mundo corporativo, falar um pouco sobre o cenário tributário brasileiro. A gente tem uma complexidade muito grande, um país com uma incerteza jurídica, com uma incerteza no ambiente de negócio extraordinária, e, aliás, que é o que motiva, ou que demanda realmente que os agentes da gestão tributária, gerentes, diretores, analistas, tenham realmente uma comunicação cada vez mais fluida. A primeira pergunta que eu sempre faço e que se divide bastante assim para a equipe é: quem é o interlocutor? E vou detalhar um pouquinho a visão que eu tenho e por que a comunicação deveria mudar a depender de quem está do outro lado da mesa, quem está assistindo uma apresentação, quem está numa reunião, numa negociação, quem está tentando entender aspectos complicados da nossa área tributária. E eu fecho falando um pouquinho sobre o objetivo da mensagem, quer dizer, qual a importância de ter em mente o objetivo dessa mensagem. Então, começo conceituando a comunicação. Eu gosto muito desses dois conceitos aqui, quer dizer, a comunicação não é aquilo que você fala, mas especialmente aquilo que os outros entendem. Não dá para imaginar que você explique o funcionamento, o mecanismo tributário do Brasil para um CFO da mesma forma como você vai explicar, por exemplo, para um diretor de operações, para um diretor de compras, para um gerente comercial. Não é possível, porque são pessoas completamente diferentes, com skills diferentes. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, a comunicação ela tem que ser focada na audiência. Esse é o segundo princípio aqui, né? Comunicação, você prioriza o seu ego ou a sua audiência. Aqui tem uma pequena história que eu sempre conto. Quando você está discutindo assuntos da área tributária com, por exemplo, um gerente comercial, um diretor comercial, e você está deparado com uma situação de imunidade, por exemplo. Imunidade é você não pagar tributos com base numa regra que a Constituição Federal traz. Ora, para quem atua na área tributária, faz todo sentido e é super importante você saber distinguir que a imunidade é completamente diferente de isenção, completamente diferente de alíquota zero, completamente diferente de um item não tributado e por aí vai. Ou mesmo diferido. Agora, para alguém da área comercial, para alguém de uma área de logística, você falar que não paga imposto porque é imune ou não paga imposto porque é isento, dá absolutamente na mesma. Então, esse é um exemplo que eu sempre trago de uma maneira muito simples, que a gente tem aquela coisa do ego, de mostrar que conhece, mostrar que leu a Constituição, mostrar que leu o Código Tributário Nacional. Ora, realmente para alguém da área comercial, ou mesmo para um CFO, o raciocínio é binário. Paga ou não paga imposto? Ponto. Então, às vezes, toda uma construção de uma narrativa numa apresentação, que você traga uma legislação, você grifa em negrito, explicando que aquilo ali emana do CTN, emana da Constituição. Isso é importante para
o operador de direito, para quem atua na área tributária, para quem é gestor da área tributária, para quem é um analista da área tributária, porque isso traz consequências na dinâmica do compliance, de reporte e tudo mais. Agora, para alguém da área comercial, não faz a menor diferença. Então, você buscar a simplicidade, dizendo que paga ou que não paga imposto, realmente te leva para um outro patamar de comunicação, que é o patamar da simplicidade. Então, esse é um primeiro aspecto que eu trago aqui da comunicação que ajuda muito no dia a dia. Tem uma pesquisa que saiu recentemente, ainda na questão de conceituar comunicação, que dá conta de que 55% da comunicação ela se baseia na expressão facial, na linguagem corporal. 38% da comunicação emana do tom de voz e apenas 7% de aspectos que envolvem a comunicação verbal. Então, em tempos de pandemia, em que a gente se comunica muito por ferramentas como Zoom, como Teams, a gente sabe que perde muito de expressão facial. Nem todo mundo abre a câmera, nem todo mundo consegue perceber a questão do tom de voz. Então, começa a se tornar uma questão muito importante você ser eficaz naqueles itens que realmente fazem a diferença. Mesma coisa por telefone. Telefone você não está conseguindo ler linguagem corporal, expressão facial, então se perde 55% da sua capacidade de transmitir uma mensagem. Ainda em tempos de pandemia, quando a gente fala de uma máscara, muitas vezes você perde grande parte de uma expressão facial, de um sorriso, de uma expressão de interrogação, alguma coisa assim. Ou seja, isso reforça muito a necessidade de a gente, percebendo isso aqui, saber, inclusive, que tipo de reunião ou que tipo de assunto eu poderia, deveria tratar numa reunião, eu poderia, deveria tratar por telefone, poderia ou deveria tratar por um e-mail ou pessoalmente, porque a gente sabe que muita coisa você perde essa eficácia quando faz, por exemplo, por um e-mail. A gente também está habituado hoje, com toda a dinâmica de WhatsApp, e quantas vezes a gente olha uma mensagem de WhatsApp e traz ali conclusões que não são exatamente o objetivo da mensagem do seu interlocutor. Então, isso tudo colocado aí de uma balança faz muita diferença no ambiente corporativo do dia a dia. Então, aqui, inclusive, coloco uma observação quanto ao aspecto verbal, você lembrar os tipos de comunicação, verbal, não verbal, escrita, e usar e abusar disso. Existem situações que você leva notícias ruins, notícias boas. Será que tudo isso pode ser dado por e-mail? Será que tudo isso pode ser dado por telefone? Será que todos os assuntos podem ser tratados por telefone? Então, esse tipo de curadoria entre aquilo que você precisa de um contato pessoal, aquilo que pode ser feito por telefone, aquilo que pode ser feito por e-mail, ou aquilo que pode ser feito, por que não, por WhatsApp, é o tipo de julgamento que a gente precisa ter para tornar a nossa comunicação sempre o mais eficaz possível. É chover no molhado falar da complexidade do cenário tributário brasileiro, a carga tributária brasileira, justa ou injusta, sempre muito pesada. E a gente, quando abre os jornais, se depara com um sem número de situações que apenas reforçam essa ideia da complexidade do cenário tributário brasileiro. Então, no começo a gente vê Petrobras perde disputa bilionária no CARF. Isso me remete a uma questão de incerteza, de insegurança jurídica, de você não ter certeza se fez certo, se fez errado. Nós que atuamos nessa área tributária sabemos, a gente passa o dia querendo fazer a coisa certa. Mas quem no Brasil consegue afirmar que fez algo rigorosamente certo? A gente tem muita dúvida. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem dúvida. Então, esse é um problema do Brasil, o problema que
A simplicidade poderia tentar resolver, a segurança jurídica poderia tentar resolver. Isso via reforma tributária e tudo mais. Burocracia. O Brasil é o país que mais se gasta para você atender regras de compliance. Você tem países da América Latina e Caribe gastando coisa perto de 350 horas por ano para atender regras de conformidade. Ainda é muito distante quando a gente compara com países da OCDE, mas muito abaixo com o que se gasta no Brasil, que é algo na casa de 2.000 horas por ano. Esse número é um número que varia de ano a ano. Esse é um estudo que geralmente é publicado por conta do Fórum Econômico Mundial, uma pesquisa encomendada pela PwC, feita pela PwC e pelo Banco Mundial, e que dá conta de cerca de 2.000 horas que são usadas por ano para que uma empresa atenda regras de conformidade fiscal. Esse é o número que já variou para 2.600 horas, já baixou para 1.500. O próprio fisco brasileiro, numa crítica, há 4, 5 anos atrás, publicou um estudo dizendo que não, na verdade são 1.200 horas, mas ainda que sejam 1.200 horas, muito acima daquilo que se acredita plausível ou daquilo que acontece nos países, né? Então, esse é o tão temido custo Brasil, da insegurança, da incerteza, do ambiente de negócio que pode melhorar muito. Então, tudo isso são fatores que tornam ainda mais complexo o nosso dia a dia e maior a necessidade de que a gente possa se comunicar com clareza, com transparência. Ora, o Brasil é um país que tem os maiores departamentos tributários do mundo. Eu, por exemplo, conheço empresas que têm departamentos tributários com 350 pessoas em centro de serviço compartilhado no estado de São Paulo. Conheço também empresas que têm departamentos tributários com 550 pessoas, quando a gente contempla também centro de serviço compartilhado, prestando serviço para todo um conglomerado econômico. E conheço também, pasmem, empresas com 700 pessoas atuando no mercado brasileiro, numa área tributária no Brasil, um conglomerado brasileiro bilionário, mas que tem 700 pessoas cuidando de itens como planejamento, como controversy, como compliance, rotinas de entregas de obrigações. Isso é uma enormidade. Existem empresas no Brasil que têm uma equipe tributária maior do que a equipe comercial. Isso é um absurdo, né? Você ter menos pessoas, uma equipe menor vendendo, dedicada ao core business, do que uma equipe que está se dedicando a atender burocracia, atender regras fiscais. Os maiores riscos tributários do mundo também estão no Brasil. Grande parte das multinacionais brasileiras são obrigadas a reportar bilhões de reais em discussões, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. E mais, convivendo com esses riscos durante anos, quando não décadas. Essa semana mesmo, tivemos aí a finalização, a conclusão do julgamento da chamada tese do século, em que se discutia se o ICMS deveria ou não compor a base de cálculo de PIS e COFINS. Ora, existem contribuintes discutindo isso desde o início dos anos 2000. Em pleno 2021, com trânsito julgado desde 2017, ainda vivíamos com essa insegurança de que, afinal de contas, haverá ou não haverá modulação de efeitos? O valor correto é aquele destacado em nota ou aquele efetivamente recolhido? Então, isso torna realmente o Brasil um país de muita incerteza, um país em que a resposta que mais se ouve de gestores tributários, quando perguntados como tratar um determinado tributo, é depende, não sei, preciso avaliar. E esse tipo de insegurança realmente maltrata o nosso ambiente de negócio. Aliado a tudo isso, é a questão da incerteza. Você, quando pega uma legislação, uma lei ordinária, uma lei complementar, uma instrução normativa, ou ainda tenta linkar uma instrução normativa, uma legislação ordinária, é uma tarefa hercúlea,
você poder afirmar para um acionista estrangeiro que você tem absoluta convicção que a lei quis dizer exatamente aquilo. Existe um exercício hercúleo de hermenêutica que força militantes da área tributária a horas e horas de estudo, custos de consultoria, custos com advogados, com pareceres legais, com benchmarks, gastando tempo com benchmarks com outras empresas. Então, esse cenário todo turbulento nos traz uma necessidade absolutamente inquestionável de nos comunicarmos muito bem com os nossos stakeholders. Quem são eles? Então, quem atua na área tributária sabe muito bem que o nosso dia a dia é esse. A área tributária, ela permeia todas as áreas da empresa. A gente trata com pessoas que atuam em compras, com relações institucionais, com pesquisa e desenvolvimento. Existe a Lei do Bem, que traz incentivos fiscais de redução de imposto de renda via P&D. E quando a gente trata de P&D, tratamos com engenharia, tratamos com manufatura, tratamos com operação, com desenvolvimento de novos produtos, novos negócios. Então, um monte de gente envolvida, com formações acadêmicas diferentes, com trajetórias profissionais diferentes, tudo isso impacta sobremaneira no nosso processo de comunicação. A gente atua também com manufatura, com engenharia, com logística, com comercial. Muitas vezes, empresas que têm um portfólio muito grande de produtos, atuamos com comerciais que atuam em silos. Muitas vezes você tem o comercial de produtos A, comercial de produtos B, comercial de produtos C, ou comercial que atua numa região Nordeste ou numa região Sul, e aí tem toda uma situação de gíria envolvida. Então, não é fácil se comunicar bem. Como se não bastasse, ainda precisamos reportar resultados, explicar tratamentos tributários para matrizes, para acionistas, para governos. Precisamos explicar qual foi a interpretação que a gente teve de determinada lei, e não raro precisamos explicar para auditores externos, para fiscos municipais, estaduais, federais, para advogados, para consultores, em processos de investigação de compra, para quem está comprando, para quem está vendendo. Então, tudo isso contribui para essa necessidade inquestionável e insofismável de se comunicar muito bem. E aí, a questão-chave é: qual é o objetivo da mensagem? Qual é o fato? Aliás, estamos comunicando um fato? Qual é o fato? Qual é o efeito? Temos uma nova legislação. Essa nova legislação vai fazer com que eu pague mais ou menos imposto? Vai fazer com que eu pague mais imposto à vista? Existe um parcelamento? Como funciona esse parcelamento? Qual é o juro? Qual é a multa? Então, o que eu estou comunicando? Ele é um fato? Então, quando se comunica fato, eu sempre digo, seja objetivo, não tente trazer o contexto, ou, pelo menos, avalie se essa questão do contexto ela é importante, ela traz valor para o interlocutor. Muitas vezes o seu interlocutor é um CFO que tem um raciocínio binário, paga ou não paga, paga mais ou paga menos, qual é o custo disso, qual é o benefício disso. Então, objetividade é um grande valor da comunicação. Se a mensagem for uma mensagem que você esteja dando que envolve persuasão, eu preciso de um orçamento X para comprar um novo sistema, eu preciso de um orçamento Y para contratar uma consultoria, eu preciso de um orçamento Z para contratar um comfort leather. Tudo isso envolve, de novo, objetividade, transparência, velocidade. Muitas vezes você está tratando aqui com um controller, ele tem familiaridade com conceitos financeiros, contábeis, mas nem sempre vai ter familiaridade com conceitos tributários. Muitas vezes a negociação aqui se dá com headcount. Preciso de mais pessoas da minha equipe, preciso cortar pessoas da minha equipe, preciso substituir pessoas da minha equipe. De novo, objetividade
vale ouro nesse tipo de discussão, quando o que está na mesa é um aspecto mais ligado à persuasão. Não é diferente quando temos uma notícia boa ou notícia ruim. E aqui posso dividir um pouquinho a experiência de quem trabalha há muitos anos já com multinacionais. O investidor estrangeiro, ele gosta e paga por objetividade. Então, a gente não deve nunca ficar floreando, enrolando uma mensagem ruim. Então, a notícia ruim ela tem que ser dada rapidamente, de uma maneira muito objetiva. Notícia boa, mesma coisa. Quer dizer, de novo, transparência, objetividade, velocidade. Olha, a lei saiu hoje, ainda estou estudando isso aqui, preciso avaliar bem os efeitos, mas já avalie isso. A gente, quem trata, quem é executivo da área tributária em empresas multinacionais ainda lida com muita carta, muito release, feito por consultorias multinacionais no exterior. Então, super importante a velocidade da informação. Você avaliar, você fazer um hands-up, dizendo, olha, isso é uma lei nova, estamos avaliando aqui os efeitos para a minha empresa, mas muito em breve teremos esses efeitos de uma maneira muito didática, muito objetiva, muito transparente. Então, essa é mais ou menos a mensagem que eu queria passar sobre comunicação e como se dá esse processo no nosso dia a dia corporativo, não apenas com stakeholders que estão fora da empresa, como eu citei, governo, muitas vezes bancos, acionistas, mas também com outras áreas de negócio, porque eu acho que quem atua na área tributária tem essa moeda valiosíssima, que é todos os projetos da empresa, projetos de expansão, novos investimentos, tudo isso envolve questões tributárias. E quanto mais objetivo você for, quanto mais você se dedicar à audiência, quanto mais você customizar a comunicação, mais persuasivo você vai ser, mais confiança você vai adquirir e o processo tende a andar de uma maneira muito mais harmônica.